Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações, então, das atividades do dia de hoje. Hoje, dia 10 do mês de setembro, que pode ser representado pelo número 9, porque é o nono mês do ano. O ano de 2021 e hoje é sexta-feira. Já é o último dia de aula da semana de novo, né? Semana mais curtinha. Aqui, em matemática, a primeira atividade, novamente, é a atividade de divisão. Aqui até deixei mais fácil para vocês. Ó, até coloquei a tabuada aqui do lado, é só preencher e analisar para fazer a divisão. Tá bem fácil. E outra coisa também que eu deixei super fácil. Coloquei só um divisor, só o número 4. Então, vocês só vão precisar da tabuada do número 4, certo? Aqui, na atividade 2, aqui de baixo, eu vou apresentar esse novo símbolo para vocês. Quando tem esses dois pontinhos, em matemática, né? Quando é em português, significa que alguém vai falar. Em matemática, esses dois pontinhos, eles representam divisão, tá? Então, quando eu vejo dois pontinhos, é 24 dividido por 3, certo? Aí aqui vocês precisam, se vocês vão fazer essa conta, vocês precisam armar. Como que eu armo essa conta aqui? Fica assim, 24 dividido com aquele alisão, né, que é meio esquisito, mas é aquele alisão, dividido por 3. Essa daqui é a minha conta armada e eu vou fazer a minha conta daí desse jeitinho que vocês fizeram essas de cima. Mas, enfim, o que vocês têm que fazer aqui? Pintar a conta e o resultado da mesma cor. Então, deixa eu só contar, não lembro se eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 16. A maioria de vocês tem 12 lápis de cor. Então, o que vocês podem fazer? Por exemplo, pintar um de risquinho. Daí você pinta o resultado de risquinho. Eu tô pintando aleatório, tá? Eu não vi o resultado, não vi nem a conta. Pintar com a mesma cor de bolinha e o resultado de bolinha, tá? Daí vai ficar diferente um do outro, pintado da mesma forma, e vocês não vão ter problema de repetir a cor, porque tem um detalhezinho que vai diferenciar. Ou, por exemplo, você faz só o contorno, pinta só o contorno, e o outro você pinta só o meio. O meu aqui, no caso, vai cobrir o número, né? Mas o de vocês não vai cobrir. O outro você pinta só o meio. Também é uma forma de diferenciar pintando da mesma cor, tá? Vocês usem a imaginação, porque eu acredito que, no máximo, vocês têm 12 cores. Eu não pensei nisso quando eu fiz, né? Podia ter diminuído. Mas, enfim. Agora eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer a conta e pintar o resultado da mesma cor. É simples. Então aqui, ó, 5 vezes 9, vou fazer a primeira para vocês. 5 vezes 9. 5 vezes 9 eu sei que é 45. Então eu pinto aqui de azul. E daí eu vou achar o meu resultado, 45. Ó, pinto aqui 45 da mesma cor. E assim vocês vão fazer com os outros. Vocês vão pintar da mesma cor a conta e o resultado. Não é para recortar, é para pintar. Certo? Eu já fiz até uma de presente para vocês. Terminando matemática, a gente vem para português. E português a gente vai ver um pouquinho de interpretação de texto. Aqui, vocês têm um texto para treinar a leitura. Deixa eu apagar que eu risquei o texto. Então, aqui vocês têm um texto para treinar a leitura. Depois de ler esse texto, vocês vão responder essas perguntas. As perguntas eu vou ler, o texto vocês vão ler. Então, primeira pergunta: onde o pica-pau vivia? No campo ou na cidade? Vocês vão marcar um X no que vocês acham que está correto. 2. O alimento mais apreciado pelo pica-pau era cascas de árvores, semente de frutas ou larvas de insetos? Vocês vão marcar um X no quadradinho aqui que vocês acham que está com a resposta correta. 3. Onde o pica-pau procurava seu alimento? Então, aqui vocês vão ter que escrever. Onde que ele procurava? Escreve aqui nessas duas linhas. 4. Todas as alternativas estão erradas, exceto... Então, aqui está falando da exceção. Se está falando da exceção do errado, só vai ter uma que está certa. Tá? Escreveram de forma
complicada de entender, mas é isso. Todas estão erradas. O exceto é, tipo, é como se tivesse escrito menos qual. Todas estão erradas, menos qual. Então, qual que está certa no caso? Meio confuso, mas é bom vocês se acostumarem. Geralmente, em provas que vocês vão fazer quando vocês crescerem, vestibular, concurso se vocês forem fazer, enfim, várias outras provas que vocês podem vir a fazer, tem essa confusãozinha aqui na escrita. Então tem gente que gosta de confundir na escrita. Então é bom prestar bastante atenção e já começar a ficar atento, independente da idade de vocês. É sempre bom treinar o cérebro para isso. Então a primeira, o pica-pau bate o bico no tronco para assustar os predadores, o pica-pau bate o bico no tronco para chamar a fêmea, ou o pica-pau bate no bico no tronco para procurar alimentos. Então aqui, como a exceção dá errado, então qual está correta? Finalizando o português, que está super de boa, né? Bem tranquilo. A gente vem então para história. E aqui em história a gente vai estudar um pouco sobre o desenvolvimento das cidades, lendo e respondendo as questões da página 46, que eu não abri o livro. Vamos lá ver. Aqui. Eita. 46. Aqui. Então aqui tem um textinho. A gente começa hoje um novo capítulo. Essa aqui. A gente vai ler esse textinho, ler as perguntas para vocês responderem. Então aqui em cima. O desenvolvimento das cidades. Esse é o nome desse capítulo, capítulo 5. Hoje as áreas urbanas dos municípios brasileiros, isto é, as cidades, são bem diferentes das primeiras vilas fundadas quando o Brasil era colônia de Portugal. Ficou meio apagado aqui na digitalização, mas o de vocês eu acredito que está certinho. Observe a foto e leia a legenda. Então essa daqui é a foto e aqui embaixo temos a legenda da foto. Aqui está escrito, vista aérea de Macapá, Amapá. Na parte inferior da foto é possível identificar a fortaleza de São José do Macapá, que é essa parte de baixo aqui, ó. Inaugurada em 1782, ela foi construída pelos portugueses para defender de invasores os territórios da margem do rio Amazonas, que é a direita, essa partezinha aqui, rio Amazonas. Essa foto é de 2016. Temos as perguntinhas. Primeira pergunta: há vestígios do passado em Macapá? Em caso afirmativo, quais? Essa tá super fácil, porque na própria legenda já meio que tá respondendo, né? A segunda pergunta: em sua opinião, Macapá moram poucas ou muitas pessoas? Aí você vai responder se sim ou não e vai responder o porquê sim ou o porquê que você colocou não. Terceira pergunta: quais os pontos positivos e os pontos negativos de morar em uma cidade populosa? Essa daqui vocês vão conseguir responder tranquilamente, porque Rio Preto é bem populoso, né? No caso dos pontos negativos, você considera que é possível resolvê-los? Então, os pontos negativos são as partes ruins de morar numa cidade grande. E aqui está perguntando se tem, na tua concepção, se você acha que tem como resolvê-los. E daí, a última pergunta, se você colocou que tem como resolver, está perguntando como que você resolveria, tá? Então essas são as 3 perguntinhas sobre a cidade de Macapá e também faz a gente vir aqui pensar na nossa cidade, que também é populosa, né? São José do Rio Preto. Eu acredito que já deve estar passando dos 500 mil habitantes, que é muita gente. Sem falar do território, né, de São José do Rio Preto, que é muito grande. Talvez seja uma das coisas que vocês podem apontar ali na tua resposta. Ó, São José do Rio Preto tem 464.983 habitantes. Isso em 2020, a gente está em 2021, deve estar próximo de 500 mil habitantes. Bom, é isso. Respondo as questõezinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu vou ajudando vocês. Principalmente lá em matemática, que eu acho que vai ser a parte mais difícil de hoje.
Apesar de que ontem vocês já fizeram, né? Então já tá fresquinho na mente. Mas ainda assim, se precisar de ajuda, pode mandar mensagem. É isso. E até.